começar isso aqui. Boa noite! Boa noite todo mundo. Vamos lá. Opa, rapidinho. Aqui, pronto. Boa noite, gente. Que felicidade poder estar começando esse projeto hoje. Eu não tenho nem palavras para dizer o que é isso. Já faz um tempo que eu estou querendo começar um projeto de falar sobre processos criativos, de fazer um documentário, enfim. E com tudo isso que está acontecendo, né, essa situação ela foi se prolongando e enfim, né, a gente nunca andou. E aí, recentemente, conversando com o Diego, decidimos que ia começar logo esse projeto. Então, a ideia desse projeto, eu vou falar rapidinho, e o Diego já entra aqui para conversar com a gente. A ideia desse projeto é fazer um bate-papo sobre processos criativos, né? E nesse bate-papo de processos criativos, não é necessariamente falar sobre luz, não é necessariamente falar sobre improviso, não é necessariamente falar sobre teatro. A ideia é discutir o processo de criação, como que a gente inicia, como que a gente começa, enfim, todos os perrengues. E para hoje, e aí toda semana, quarta-feira, a princípio às 19 horas, eu falo a gente, mas eu tô sozinho nessa história. Eu ainda não sei exatamente se vai ser esse horário, se vai ser esse dia, mas a princípio é isso, toda quarta-feira às 19 horas, vamos ver hoje como é que vai sair. Então eu vou chamar já o Diego né, para conversar com a gente. Diego Rocha. E, Olá! E e aí, aí, Diego? Rosa? Bem-vindo! Tudo bom? Tudo Obrigado pelo bom? Tudo bom? convite, meu amigo. Imagina, imagina, obrigado você por aceitar, né, essa loucura. Então, como eu estava conversando, gente, a ideia é justamente a gente falar um pouco sobre processos criativos e, enfim, eu tenho alguns tópicos aqui levantados para poder perguntar e a gente ter essa discussão, mas, obviamente, vocês fazem parte e estão liberados para mandar perguntas. Dá um oi aqui, geral. Oi, Dá geral. Olá, hoje. tudo bom? Tudo bem? Deixa eu abrir aqui as minhas coisas, que agora eu estou um pouco perdido. Porque, obviamente, eu não gosto, eu não consigo fazer as coisas simples. Eu não consigo simplesmente, vamos ter um bate-papo, fazer um bate-papo aqui com o Diego no Instagram, né? Eu decidi fazer ao mesmo tempo, transmitir a nossa conversa ao vivo no YouTube e no Facebook. Então a gente está aí espalhado, tentando descobrir qual que vai ser a melhor opção, porque realmente a ideia é fazer dessa conversa uma coisa frequente toda quarta-feira com vários artistas. E hoje a gente recebe, né, na estreia mundial do Através da Quarta Parede, Diego Rocha, né? O cara que menos gosta de trocar a quarta parede, né? Eu converso com o pessoal que na frente da luz aqui eu me sinto mega desconfortável. Mas tudo bem, a gente leva isso como um bate-papo entre amigos, que é exatamente isso que a gente está fazendo. Di, então assim, para quem não me conhece, eu sou Paulo Rosa, eu sou ator, eu sou dublador, eu sou diretor também. Então quem está quem está chegando aí pelo Diego sou eu, né? E Di, fala um pouquinho de você, quem é você? Eu sou o Diego, né? Oi, gente, tudo bem? Eu sou iluminador, né? Iluminador cênico, iluminador improvisador. E escrevo muita coisa pra gente tocar no próximo. Diga uma coisa, você é só iluminador no teatro. Assim, eu comecei como montando, né? Eu comecei na prática ali, né? Com empresa de locação. Então, quando eu comecei, eu fazia som e fazia luz. Tanto que eu Uhum. tenho DRT de som também. Eu tenho meu primeiro DRT, na verdade, é de som. Então, uhum.
Esse RPG Luz, ele veio depois de muitos anos. Legal. Só que assim, muito rapidamente eu fui picado pela luz, mas foi muito assim, foi muito natural. Eu acho que eu fiz algumas Uhum. umas 3, 4 montagens montando som e luz, né? E sei lá, acho que no sexto trabalho assim já começou a me chamar muita atenção. Tem uma história, o áudio tá cortando, o meu áudio tá cortando. A Jennifer disse que o áudio está cortando. Que estranho. Tá ouvindo bem? Mas eu estou ouvindo bem. Tá todo mundo ouvindo bem ou é só a Jennifer? Por favor, vai dando feedback aí pra gente. Então aí eu comecei a fazer luz. Então nesses 15 anos de iluminação, eu fiz só luz. Eu sou iluminador. Uhum. A gente acaba com o convívio, né? Com a prática, a gente acaba se aventurando a fazer um pouco de outras coisas, mas eu sou iluminador. Eu trabalho muito com criação, montagem, operação, faço de tudo, né? Eu confesso que Aham. eu tô me sentindo um velho hoje, porque ontem, depois de 93 dias, eu fui fazer uma montagem, né? E hoje tô parecendo que eu fiz o primeiro dia de academia ontem. Faz muito tempo, né, que eu levanto um case, aí agora aproveitou, né? Ah, não, descarregar um caminhãozinho? Vamos descarregar um caminhãozinho. Que doidura. Nossa, né? E o pior é que eu tô morrendo de saudade de queimar o dedo na paca. Eu falo isso porque, inclusive, eu tive que queimar a mão no forno, porque, obviamente, foi sem querer, não foi o objetivo. Mas eu não sabia que você tinha começado já na montagem, assim, direto. Então, ontem um amigo me chamou para fazer uma montagem. Um abraço, Uhum. Igor. Um abraço, gente. Ontem foi incrível. O Vitor, Mas né? eu digo, Da não, empresa, não, a gente foi fazer uhum, uma montagem, coisa pouca, tipo, acho que devia ter uns 20, ao todo uns 50 aparelhos, tipo moving, uhum. swash, lâmpada, coisa pouca, tudo no chão, assim, sabe? Nossa, acabou o dia, eu me sentia primeiro dia de academia, Destruído, destruído. destruído. Eu tô bem enfaixado, inclusive, para você ter uma noção. Eu tô com Capaz. é sério. Eu acho que de Mas, tanto eu andar só da sala para a cozinha, meu GPS não queria funcionar. 90 dias sem pegar metrô, meu GPS não queria funcionar. cara, olha, eu vou te dizer que eu acho que se eu chegar no teatro agora, eu nem vou lembrar mais onde fica hack, essas coisas tudo, assim. Que faz tanto tempo, eu perdi completamente, né? Você perde o ritmo de trabalho. Eu estava Muito. acostumado a fazer montagem praticamente toda semana e agora, né? Nada. Né? É complicado. Mas o que eu digo é que eu não sabia que você tinha começado na montagem lá no começo do teatro, assim. Ah, Na verdade, assim, eu tinha uma outra ocupação na época, né? Eu era Uhum. cobrador de lotação. E aí eu tenho um vizinho, eu era cobrador de lotação. Gente, tá aí um pouquinho, tá? Diego, eu era cobrador de lotação aqui em São Paulo, tá bom? Uhum. E aí eu tenho um cara que assim, eu considero ele demais, eu chamo ele inclusive de pai. É até difícil a gente se relacionar profissionalmente, porque no meio de uma reunião eu solto um, ô pai, que é o Flavinho, né? Que é o Flávio Andrade. Muita gente conhece ele aí já. Eu tenho um quadro dele, depois eu mostro. Que ótimo. E o Flávio era meu vizinho aqui em São Paulo. A gente morava no Uhum. mesmo condomínio de prédio. Eu era amigo dos filhos dele, né? Os filhozinhos pequenininhos dele. E aí, num churrasco, a gente conversando, ele me fez o convite, ele falou assim, eu faço tal coisa, eu achei mega interessante na hora que ele falou, era um moleque de 18 anos, 19 anos, achei interessante, ele me chamou para ir fazer um trabalho para carregar case, e eu fui É. carregar case num evento que existia aqui em São Paulo, que chamava, não sei se tinha em outros estados, mas chamava Coca-Cola Web Zone, era uma rave. E aí Acho que aqui. tava rodando ela na Hípica e a gente tava fazendo um evento paralelo a ela. Então, quando eu tava lá, Uhum. moleque, com 18 para 19 anos, eu vi aquele palco gigantesco, os caras passando som, a luz. Eu falava, gente, é assim?
Caraca! E aí eu me Entendeu? apaixonei. Então eu comecei aí e carregando case, né? Eu comecei carregando case, carregando refletor na época que a gente não tinha essa tecnologia de hoje, Sim. né? E você ia no teatro antes disso? Então, aí é muito engraçado. O meu contato com teatro era nulo. Eu nunca tinha Uhum. dado o pé no teatro, assistido uma peça. Que Acho que louco. eu nunca tinha tido contato artístico ainda, sabe? Eu não tinha tido um Uhum. contato artístico. Existe uma história muito engraçada que eu tenho um tio que ele é meio metido a cientista maluco. Ele me ensinou, lá no vinho, ele me ensinou que se eu colocasse umas luzinhas na saída de som e ligasse o som, ela ia piscar conforme a batida da música. Então, com 6 anos, Aham. eu cantava uma caixa de sapato, botava umas luzinhas e brincava de ser iluminador, com 6, 7 anos Sim. de idade. Mas nunca tive contato com teatro, né? E aí eu fui ter contato com teatro depois da montagem, quando eu entrei comecei a fazer montagem, 6 meses depois eu entrei no meu primeiro teatro, que foi o Procopio Ferreira, Uhum. dessa forma. Muito interessante entrar no teatro pela primeira vez e realmente E começar já pelos bastidores, né? O que é muito isso. louco, porque você entra pela primeira vez no teatro já nos bastidores. É, Né? Nossa, é impressionante, porque assim, para mim, né, o meu caminho no teatro, ele foi, eu entrei no, se eu não me engano, a primeira vez que eu subi num palco, eu tinha 7 anos na escola, né, e eu me apaixonei e nunca mais parei. Né? Eu fui levando, tipo, não imaginava que isso seria a minha vida profissional no futuro, mas assim, fui levando e acabei entrando no teatro profissionalmente como ator, né? Como eu sempre gostei da parte de luz, da parte técnica, porque eu fazia física, né? Então eu eu sou formado em física, e aí eu comecei a me encaminhar para. desculpa, Aí, ó, desculpa, seu pai desculpa, desculpa mesmo. O Flavinho entrou, o Flavinho falou. Ai, gente, falou. Não, o pai a gente tem que Flavinho entrou, reconhecer. Flavinho é meu pai, eu amo ele, amo demais. Cheguei aqui, ó, graças a esse rapaz aí, tá bom, gente? Certo, o pai a gente não pode perder. Inclusive, aproveitar, minha mãe está no YouTube. Oi, mãe. Oi, mãe do Paulo. Beijo para minha mãe, para meu pai e para você. Né? Ah, eu sempre quis Ai, falar isso. então, agora você pode falar? Não, vou falar no Manda, final. manda no final. Então, assim, então eu entrei na parte técnica, né, eu fui para os bastidores como ator, primeiro, né? Eu já era ator, já trabalhava com teatro, já conhecia, me encantei e fui para lá. Né? E tu fez o caminho contrário, o que é muito raro, né? Eu conheço pouquíssimos iluminadores que não são iluminadores porque entraram no teatro querendo ser atores, sabe? Ou como atores. Pouquíssimos. Você é um deles. Beto Bruel é outro. Né? O compadre, ele já entrou também como iluminador. Mas que É, legal. e assim, é muito engraçado porque eu entrei como iluminador, mas eu entrei sem, vamos assim dizer, sem bagagem artística nenhuma, né? Uhum. Ou uma bagagem artística oculta, né? Porque algumas você tinha. Independente disso, você assistia filmes, séries, etc. Né? Mas Desenho. a partir desse momento que ela foi aflorada, e aí eu comecei a me descobrir como um criador, como comecei a ver as coisas de uma outra forma, que aí sim eu acho que começou a me colocar num lugar mais artístico, e cada vez menos braçal só, sabe? Meio que. Uhum. Porque esse caminho eu acho que é meio normal, né? Tipo, os iluminadores de hoje foram operadores técnicos de ontem, né? A maioria. Acho que hoje em dia, a gente está em 2020, é mais fácil de você ter alguém que vai direto para a parte de criação. Porque hoje em dia a gente tem cursos, né? Você tem, próprio em São Paulo aí tem a SP Escola de Teatro, que tem um curso de iluminação. Olha aí, tem muita gente entrando. Que legal, gente. Ó, o Arthur também falou que ele já entrou direto como iluminador. Eu estou muito feliz porque nós temos 30 pessoas já no Instagram. Que É, legal, que legal. no Facebook eu não sei te dizer, mas no YouTube
também temos pessoas aqui. A gente, desculpa, a gente vai fazendo umas pausas, vai dando uns oi aí, sei lá, Tem sabe? tem que ser. A gente tem que aproveitar as pessoas que estão entrando aí com o nosso bate-papo. Ô, Edinho! Edinho. Ah, que legal! Pô, saudade, Edinho. Não vejo a hora de a gente se encontrar no festival. Os festivais, nem me fale. A gente Mas vai é chegar isso, assim. lá. O que vai pegar lá? Os Eu- festivais? a gente ainda vai chegar lá no festival. Espero, né? Vamos ver. Depois a gente fala sobre isso mais para frente. Isso. Mas é isso, sabe? O caminho da labuta de um dominador, normalmente, ele é muito comum, né? Ele começa carregando caminhão ou já direto nas montagens, né? Que foi como eu fiz, por exemplo. Meu pai também sabe tudo. É, E, e daí ele começa a fazer montagens, ele começa a acompanhar as operações, aí começa a fazer operações, né? E aí começa a ter ideias e criar, e quando consegue um espaço possível para criar, ele vai, né? Então, acho. Sorriso, assim. Meu Deus. Gente, é a minha primeira live como entrevistador, assim, então eu tô super a feliz, gente está porque como eu só aprendendo. sou entrevistado, eu tô deixando você. Assim fica mais leve para mim. Gente, para tudo, Beto Bruel entrou na live. É, Beto Bruel entrou na live, então agora vamos É, fazer aqui uma reverência ao compadre. Porque, gente, só cara. fazer uma pausa aqui, falar um pouco sobre o Beto, que o Beto é uma das pessoas mais generosas que eu conheço na vida. Não sei se você conhece o Beto Broel, Diego. O Beto ele é um iluminador aqui de Curitiba e está há anos no teatro e é uma pessoa extremamente disponível, extremamente generosa. E você lembra que a gente estava fazendo um bate-papo sobre luz de improviso aqui em Curitiba, lá no espaço do Antropofocus? De repente o Beto chegou, eu falei, meu Deus, o que ele está fazendo aqui? E aí ele vira para a gente, da maior inocência, assim, Foi muito compadre, legal. A eu gente bateu um papo, nunca... inclusive, É, depois assim que acabou a troca mesmo, assim, a gente ainda bateu um papo meio que de canto, foi incrível. uhum. E é sensacional, porque ele tem lá. O Beto, tipo, acho que ele tinha recém recebido a medalha de ouro do World Stage Design, sabe, como melhor iluminação do mundo. E ele estava lá num Vai lá. bate-papo entre eu, você e a Lucre, e falou: eu nunca fiz luz de improviso, né? Então eu vim aprender. E é muito legal, né? Ver a disponibilidade de uma pessoa tão querida e tão competente a, a escutar outros dois, três ali que estão se iniciando Uhum. em um universo diferente, que é né, que é o improviso. Sim. Aproveitar, o Fred também está aí. O Fred também é outro iluminador incrível lá da Bahia. Eu conheci no Festival de Teatro de Curitiba, uma pessoa super generosa, querida demais. Não, tem um Eu timaço acho muito aqui. Eu tô até sem graça de falar alguma coisa aqui. Eu vou até pensar sim, mais, né? pensar melhor aqui Tem nas um coisas que eu timaço. falo. Renatinha tá na live, a Nádia Naira tá na live. Beto, olha, Beto Brau é tímido. Ah, a Então, gente vai assim, trazer ele para live qualquer hora. a gente tá com um timaço de iluminadores aí e dá até medo de falar besteira, né? É, Mas que gostoso de ver esse povo todo aqui e I'll falar uma disposto a coisa para compartilhar, né? vocês, iluminadores que a gente está vendo entrar, a gente está muito feliz porque, por exemplo, assim como o Paulo, eu tenho o meu, o Flávio, por exemplo, é referência e eu devo muito ao Flávio, assim como o Paulo Alberto. Acho que a gente está num lugar de muita alegria hoje. Acho que a gente assim não pensava em ter uma estreia de live melhor assim, de Não, plateia, o público não, é não. incrível. O público em peso, É, amigos muito obrigado, gente. e pessoas que a gente admira, o que é mais É, gostoso, assim, amigos, porque sabe? E, além, assim, de além do verdade, pessoas incríveis, assim, pessoas que me inspiram no trabalho, que eu olho o trabalho dessas pessoas exato, para se inspirar, sabe? Obrigado, exato, gente. Vocês exatamente. são incríveis. Eu só posso agradecer também. Mas continuando nosso papo aqui, É, então você começou assim na luz, né? Tipo, montagem, se interessou, começou a continuar, pegar mais trabalhos, e chegou um momento que você falou, é só isso mesmo, né? eu
eu fui um cara muito abençoado na minha trajetória, né? Com 6 meses, mais ou menos, de primeiro trabalho, de primeira montagem, eu fui convidado pelo Uhum. Flavinho a Seu pai? acompanhar ele em algumas criações, em algumas montagens. E uma delas foi o Pequeno Príncipe, que foi o meu primeiro Uhum. espetáculo no teatro. Meu primeiro trabalho foi o Pequeno Príncipe. Eu operava canhão, um espetáculo onde a Luana Piovani fazia o Pequeno Príncipe, né? Flavinho operava essa luz e eu operava o canhão, que era uma luz linda do Paulinho, assim, tipo... Então, pouco mais ou menos de 6 meses, o Flávio me chamou e eu já caí dentro do teatro. Então, eu fiz uma Aham. luz de um espetáculo, eu operei a luz de um espetáculo com o Flávio, que era uma luz linda, era uma luz, assim, encantadora, sabe? Com recursos, assim, novos, com efeitos novos. A gente usava Moving numa ETC Express 2448, sabe? Quem conhece Uhum. sabe qual que é o sofrimento de colocar Moving e fazer aqueles Movings funcionarem direito, todos os espetáculos. Numa Sim. ETC, cara. Então, eu tava cada vez... A luz era realmente linda, a história é E, a- linda, a história foi muito bem contada, João Falcão, sabe? Tipo, o elenco era incrível. e isso já faz mais de 10 anos, né, Di? Isso fazem 15 anos. Foi em março de 2005, 2006. Por aí. 2005? Se for 15, 2005, mas enfim, por Eu volta acho, de 15 anos. eu acho que mais ou menos por aí, 2005, uns 15, 14 anos mais ou menos atrás. Então, Quem pega tipo, uma mesa digital hoje não sabe o que era pegar as mesas digitais as primeiras, né? não, sabe, a gente chegava no teatro, o Frei Caneca era um teatro incrível, tinha acabado de ser inaugurado aqui em São Paulo, teatro cheio de recurso, porém ele tinha um hack, para quem está dentro do universo sabe também, mas ele tinha um hack que comportava poucos canais. Uhum. A gente toda vez tinha que chegar no teatro, refazer o hack, sabe? Machucava a mão nos cabos toda hora. O Flávio tem uma história. Flavinho, você tá por aí? Flavinho se machucou várias vezes nesse teatro, caindo de fosso. Olha lá o Flavinho lá. 4 fins no Express, né? Nossa Senhora. Porque daí você tem que botar tudo nos faders. Nossa Senhora. Né? Para fazer as cenas. Que guerreiros. Mas É, essa foi a sua primeira operação, o esse foi Pequeno o primeiro Príncipe. contato com um espetáculo teatral. Um Eu espetáculo operava teatral. canhão. Eu operava canhão. Aham. Foi o primeiro contato com qualquer coisa desse universo. Com a Entendi. operação, com uma montagem dentro do teatro, com o comportamento dentro do teatro. Ali eu comecei a ser educado teatralmente. Ali, então Legal. por isso que eu falo, eu devo muito ao Flávio, porque se hoje eu chego nos lugares e tenho amigos em outros estados, tenho técnicos que eu conheço e tenho carinho por outros lugares, é por causa desse começo, sabe? O Uhum. Flávio foi um professor incrível. Olha, eu vou puxar o saco várias vezes aqui do Flávio, tá bom, gente? Tem sacos que a gente precisa puxar mesmo, Di. Porque eu acho assim, eu acho que nós vivemos numa. A gente tem uma felicidade muito particular de viver num meio artístico que é muito generoso, assim, de pessoas muito dispostas à troca e a passar para frente aquilo que eles sabem, né? Então, assim, quando eu cheguei no teatro e eu vi tudo isso, foi um lugar que eu me encantei, assim, de não existe, não, claro que existe, né, tem pessoas complicadas, mas assim, felizmente eu encontrei na minha vida, na minha trajetória profissional, pessoas como você, pessoas como o Beto, como a Nádia, Renatinho. O Renatinho, esses dias eu estava esses dias não, já faz tanto tempo, eu estava, cara, para começar um espetáculo em Porto Alegre, era uma MMA, e estava acontecendo alguma coisa lá, eu não conseguia resolver, e eu mandei uma mensagem de áudio para o Renatinho, falei assim, cara, não para hoje, mas se você puder me ajudar aqui para resolver isso, para hoje eu vou dar um jeito. Na mesma hora ele me respondeu e ficou comigo ali, mandando mensagem, até eu conseguir resolver o problema. Eu, no blind ali, tentando resolver as questões da MMA com o Renatinho, o espetáculo Queria te dizer, rolando já. Renato, que eu sou um grande fã seu também. E é incrível as lives, viu?
os vídeos são incríveis. Eu comento com o Paulo que a gente tem visto coisas muito iguais por aí e vocês têm feito coisas diferenciadas lá. O Relatinho, o Hopper. Enfim, cara, a gente tem um time no Brasil muito legal, de pessoas muito disponíveis, muito generosas e dispostas a trocar, né? Eu É um acho time que. de luz, cara, é um time de luz mesmo, sabe? Uma galera iluminada, né? Uhum, sim. Inclusive, já aproveito e falo sobre o trabalho aqui do pessoal de Curitiba. Eles criaram a Graxa CWB, sabe, para ajudar o pessoal que tá, tipo, os técnicos, né, de teatro da luz, né? Não sei, na verdade, eu acho que eles pegam o pessoal do som também. E, cara, estão fazendo campanhas, comprando cesta básica, distribuindo, fizeram um cadastro de gente que está em necessidade. Nossa, foi muito legal, assim, tipo, eles estão se abraçando e estão se ajudando, mantendo os canais de conversa abertos para que a gente possa trocar, né? Porque Isso. são tempos Não, complicados que a gente vive. é nesse lugar que a gente vai acabar, que a gente, no fundo, foi um pouco esquecido, né? Porque se a galera da luz se não se unir, realmente é essa a história. A galera tá esquecida, a galera da luz está muito Uhum. esquecida. Sim. Eu vejo com muita tristeza a atitude de muitos artistas hoje, sabe? Não só artistas, né? Mas assim, acho que produções, artistas, essa galera no geral. é, Tem muita gente, eu vejo com muitos amigos que se sentem meio que, Abandonado? acho que abandonado, né? No contexto até de procura mesmo, sabe? Aquela procura Uhum. do e aí, como é que vocês estão? Como é que a galera da Graxa se uniu pelo Brasil, né? Aí em Uhum. Curitiba, aqui em São Paulo, em BH, e a gente vê muito pouco artista fazendo o mesmo, né? Uhum. Realmente a galera da Graxa se uniu e tem se unido de uma forma Sim. muito, muito bonita Uhum. e real, sabe? Sim, e eu felizmente, cara, também, nisso eu também tive muita sorte, porque todas, né, tanto o Antropofocus, que não tem condições que acabou de entrar, oi, Antropofocus, que não tem condições de apoio financeiro, mas está ali, tipo, nós somos uma companhia juntos, quanto os barbistas estão dando o suporte que eles conseguem dar para a gente nesse momento. Assim. Em momento algum nós fomos abandonados, o São que, poucos, o que me Paulo, que a são gente, pouquíssimos, a gente são são pouquíssimos. pessoas muito abençoadas mesmo. São poucos que têm artistas que procuram a gente, sabe? Todos os artistas que eu trabalho também me procuraram e continuam me procurando, continuam me dando suporte, mas eu quis aproveitar para levantar essa bola porque eu converso com muito amigo aí que está passando por um perrengue e vejo o artista dele fazendo coisas e falando coisas complicado. Deve ser o Andrei falando que nós somos a galera da graxa, eles são a galera da graça. Né? É isso aí. Pois é, eu precisava botar, eu acho que eu vou botar na próxima aqui um botãozinho para fazer um prum pum. Olha, meu irmão não Mas, tá assistindo a live, Diogo. Na próxima, vou botar você ali no fundo com a sua bateria, tá bom? Aí você fica. põe o Diogo ali, pronto, aí ele pode dançar também no fundo. Ele pode. Porque para quem não sabe, o Dançar, Diego, né? Você viu, né? Eu vou dançar, né? Eu então, danço. o Diego ele tem um irmão, que é o Diogo, que também trabalhou no teatro, né, como contra-regra, e é músico, né, tá Um aprendendo artista bateria. nato. É um artista lá, e ele dança, é um dos melhores, dos contra-regras que eu já conhecia, o melhor dançarino é ele, com toda certeza, né, com toda certeza absoluta. Mas me diga uma coisa, é, hoje em dia, eu acredito que você seja um dos maiores especialistas de luz de improviso no Brasil. Né? Com certeza, é, com certeza você é um dos que mais iluminou espetáculos de improviso no Brasil. Eu podia tirar meu brevê, eu acho, né? Eu acho que Não, eu. com certeza, com toda certeza. Isso não existe questionamentos. E, sem sombra de dúvidas, você é um dos especialistas de luz de improviso. Foi, né, pela quantidade
no mínimo pela quantidade de horas fazendo isso. Né? Como que foi que você chegou na impro daí? Muito legal. Eu tinha já alguns anos de luz e Claudinha, a Cláudia Urbaniski, Claudinha é a melhor pessoa do mundo também, gente. Claudinha também é isso aí, incrível. A gente se conheceu muito no começo também da minha carreira e passamos por coisas assim incríveis. A Cláudia, ela foi iluminadora dos Barbixas durante muito tempo. Ela não, se eu não me engano, a Cláudia, antes da Cláudia teve me desculpa, brother, eu não sei o seu nome, mas antes da Cláudia teve um brother que fez a Luz dos Meninos, lá no Jardim São Paulo. Não sei, desculpa mesmo, brother. E aí a Cláudia fazia a Luz do Improvável. A Cláudia um dia me ligou. Naquela época os meninos já estavam, já eram essa massa de Essa alegria. potência toda. E aí eles começaram a ter muitos espetáculos, né? E aí a gente começou a ver a necessidade de ter mais técnicos para poder criar um rodízio, porque como a luz demandava um tempo maior de montagem, né? Você lembra? Principalmente, hoje ainda continua sendo assim, eu acho, mas principalmente naquela época, onde a gente só tinha refletores quentes, né? Só tinha a lâmpada halógena, né? Não tinha LED naquela época. Então a gente demandava um tempo maior para montar. Então eles começaram a ver a necessidade de ter dois técnicos para que um técnico pudesse viajar um dia antes. Esse um dia antes seria a quinta-feira, que é onde eles gravam e fazem um espetáculo em São Paulo, no Tuca, né? Sim. Então a Cláudia me ligou e falou: Diego, o que você está fazendo nas quintas-feiras à noite? Eu trabalhava no CEL, que é o Centro de Educação Unificado de São Paulo, todos eles no teatro, eu trabalhava no Teatro do CEL, e minhas quinta-feiras estavam vagas, né? A gente trabalha muito assim, né? Por dias vagos, né? As pessoas... como é que tá a sua quarta-feira? A minha quarta-feira tá livre, então eu comecei... A Cláudia me convidou para substituir ela um dia. Quando eu comecei, eu fui mega contente, eu vou contar agora, tipo assim, quando a Cláudia me falou quem era, eu fiquei mega em choque, porque eu era fã dos meninos já, antes de trabalhar com eles. E eu fiquei em choque já com vários artistas que eu já trabalhei, mas eu o Fábio me ensinou a me botar no meu lugar ali de profissional e, sabe, separar. Só um segundinho, que o André está me dizendo aqui que está tendo muito som do meu trânsito. Eu vou ali pegar um fone, um segundo. Não está aqui, droga. Então, esquece, Não. depois fica para uma outra. Mas é que eu não sei agora onde ele vai estar. Mas pode falar, continue. Quando você já era fã dos meninos. E aí eu fui assistir um espetáculo e ver a Claudinha operando. E aí, cara, eu falei assim, que é isso? Era muito legal, era muito divertido, sabe? Eu não sabia se eu assistia a Claudinha operando ou se eu assistia o espetáculo, sabe? Ver um improvisador, ver um iluminador improvisando é muito divertido, né? Como se trabalha, como ele põe a mesa. Não só o iluminador improvisador. Acho que todo iluminador é muito divertido ver ele trabalhar, né? A gente se sente controlando uma nave, tipo... Eu gosto muito do espaço, né? Me sinto controlando uma nave. Tipo, Sensacional. quando eu fui lá assistir o espetáculo, a Cláudia me ensinou no primeiro dia, eu assisti, no segundo dia assisti, no terceiro dia a Cláudia me botou na mesa e falou assim: Diego, hoje você vai trabalhar e você vai usar esses 4 faders. Eu trabalhava com 4 faders, com 4 montagens de cena, né? Com 4 configurações de cena, um espetáculo improvável inteiro, que era fixa, que era aquela luz que não podia apagar de jeito nenhum, era a luz da Temos até hoje. os cubos, né? Era uma luz que era luz cênica, né? Uma luz que ficava lá. Senta, esse senta, então, por exemplo, essa luz ficava em pé o tempo todo, aí o senta,
que era o fader quando começava o espetáculo, que eles estavam sentadinhos. O levanta, que aí saía essa daqui e entrava essa, que aí é quando eles levantavam, que era o pré-jogo, e o jogo. Então, tipo, eu trabalhava com esses 4 fader, mais a luz de plateia e um chasezinho. Era isso. Aí a Claudinha falou pra mim assim, Gi, você vai trabalhar. Eu não tinha contato com a Impro e eu não tinha um contato ainda tão a fundo artisticamente. Eu estava me formando artisticamente. Eu ainda era um técnico em formação. Os meninos foram muito generosos em assumir meu aprendizado, sabe? Eu fui moldado muito pelos meninos, minha bagagem de impro, ela foi moldada muito pelo que eu vivi com os meninos, porque eu nunca tinha feito, Uhum. né? Sim. E, sei lá, acho que depois de um mês operando, a Claudinha começou a me deixar mais, sabe, tipo, tirar a rodinha da bicicleta? Sim. A Claudinha tirava uma rodinha da bicicleta e falava assim, ó, quando você sentir vontade de botar um foco, você achar que cabe, não sei o quê, vamos fazer. Aí chegava uma hora que Coloque. eu tinha uma ideia, eu falava assim, cara, se tivesse feito tal coisa nessa hora, ela falou assim, mas você sentiu vontade de fazer? Eu falei, senti. E o que que você acha que aconteceria? Eu falei assim, desse jeito, assim, papapá. Assim, então, tá bom. E aí ela começou a tirar minhas rodas. Olha, quase que eu falei um negócio muito feio, né? Mas ela começou a me empurrar de uma forma com que eu fosse sendo conduzido a aprender a improvisar, a aprender a Improvisando. escutar. Porque acho que agora a gente começa a entrar num lugar de, de de mostrar que a gente aprende, eu falo isso principalmente por mim, que vim aprendendo aí, né? Eu não tive uma formação Uhum. artística de ator como você lá no começo, né? Então ali, por exemplo, eu comecei a aprender a ter escuta, a aprender a ler uma cena, a identificar onde essa cena pode ir. Então ali que eu comecei, ali com a Claudinha do meu lado, eu comecei aí criando esses lugares. Acho que a criatividade é de cada um. Ela foi aflorada, acho que um pouco mais, acho que isso ajuda. A criatividade que cada um tem, ela acabou me ajudando, né? A que eu tenho acabou me Uhum. ajudando. Mas a liberdade com que os meninos souberam me receber, com que a Claudinha soube me passar e trabalhar com um espetáculo de improviso, me ajudou muito, né? Porque a gente é um experimento atrás de experimento, um experimento atrás de Uhum. experimento, né? E não tem muito ensaio, né? O que a gente faz, você consegue trabalhar com a sensibilidade, com repertório, mas não existe ensaio, né? Não existe regra no improviso. Você não consegue, não tem como, ela não tinha como te dizer, chegar e falar assim, quando ele for para lá, você vai fazer tal coisa, vai acender tal foco ou tal cor, né? É algo que só fazendo, e é Eu isso, sentindo. acho que você, o pessoal, todos nós, né? A Lica, né? A Cláudia, Igor, Meia, contra a regragem geral. Quando um técnico de improviso acaba o espetáculo, ele acaba tão estafado quanto o ator, Sim, porque ele está tão dentro do palco quanto o ator. Ele está com tão toda dentro da certeza. cena e corro o risco de falar que às vezes até mais, porque quando você está fazendo a luz, você está olhando de frente, você está vendo a cena que está acontecendo, mas você percebe o outro levantando, dando a volta por trás ali, e você já fica começando você tem que prestar atenção nessa cena, mas você já tem que imaginar o que esse cara vai fazer, para onde que ele vai. Então, você está muito fisicamente, né, dentro do espetáculo, Sim. às vezes mais do que o próprio elenco. Viu, elenco? Mas com certeza, isso sem sombra de dúvidas. Eu costumo dizer, assim, quando as pessoas me perguntam, né, principalmente de como funciona o trabalho do improvável, né, que é para quem não sabe, hoje em dia eu sou um dos iluminadores que fazem o improvável. é, Foi o Diego que falou, não fui eu. Mas eu sou um dos iluminadores, junto com o Marcel e com a Lica, que dividimos a agenda de trabalho do improvável.
E eu entrei logo depois que o Di saiu, assim, eu aprendi muito sobre a luz de improviso assistindo o Di operando, porque a gente ficou amigos logo que a gente se conheceu, através de um outro projeto, né? Se não me engano, você veio fazer o Resta 1, ou... Você veio fazer... Gorilas ou se foi o Resta 1. Mas você veio fazer Improvável, o Andrei era convidado, né? foi E Gorilas, aí, eu acho. eu acho que sim. Enfim, a gente se conheceu, ficou amigos e começamos a trocar figurinhas sobre luz, sobre questões, e eu fui assistir, né, da cabine várias vezes, Gorila. Fui assistir da cabine algumas vezes o trabalho, sempre que eu estava na mesma cidade que o Diego, que ele estava com o Improvável, e se eu tinha agenda, né, eu falei assim, ó, tô indo aí ficar na cabine com você. Então a gente trocou muita ideia nesse tempo todo, né. Então, eu costumo dizer, quando as pessoas perguntam, poxa, mas são quantos artistas, são quantos improvisadores? Eu falo, são 6 no palco e 4 nos bastidores. Né? Porque nós temos os 4 jogadores que estão improvisando como atores, nós temos o músico, né, que está improvisando como músico, o MC, que está improvisando como diretor, né, e ainda temos um iluminador que está criando os climas e mudando o encaminhamento de cena. Nós temos um técnico de som que está ali lidando com efeitos, com posicionamentos. Nós temos um contra-regra que está facilitando as coisas no fundo e que muitas vezes improvisa também, cria oportunidades para os meninos. E nós temos aqui menos improvisa, que é a produção, né? Mas que está ali, mas que também improvisa. Às vezes a gente pede um socorro ali, acaba ajudando a gente na hora de um improviso, né? O Igor entrou aí. Igor, um abraço, mano. Eu lembro de uma história, inclusive, do Diogo, que ele criou um sabre de luz na coxia, porque os meninos estavam fazendo alguma coisa, alguma cena que tinha a ver com Star Wars, e aí ele pegou uma lanterna, uma gelatina, enrolou, botou uma fita crepe e entregou lá para os meninos. Ou seja, ele está improvisando junto, assim, tipo, de ver situações acontecendo e possibilitar estrutura para os iluminadores. Para os iluminadores não, para os jogadores. Né? E eu acho sim, eu acho que o iluminador, ele, num espetáculo de improviso, ele é sim um dos jogadores que está modificando o encaminhamento da cena. Né? É claro que a gente tem, como em todo improviso, tem vezes que os jogadores vão pegar a nossa sugestão e desenvolver, e tem vezes que eles vão negar, tem vezes que eles vão pedir coisas, né? É muito fácil eles pedirem um foco, a gente sente, né? Quando eles estão se encaminhando e falam assim, aí ele faz, e tá querendo um foco, né? Ele tá querendo um foco. É muito louco esse... Acaba se tornando... É muito engraçado. Trabalhar, falando dos meninos, né? Falando não só dos meninos, mas falando do pessoal com quem a gente tem... improviso em geral, né? No improviso em geral, eu brinco que a gente podia entrar para o Guinness qualquer dia como os técnicos que mais criam luz por ano, sabe? Sim, com toda certeza. É uma por dia, né? Criação nova, né? Tipo, uma criação nova, uma cena nova, e o legal é que assim, a gente tem a permissão de trabalhar com todas as áreas. Tem um jogo que trabalha um musical, tem um jogo que trabalha a dramaturgia, tem um jogo que trabalha uma sombra, sabe? E hoje eu quero experimentar, fazer uma luz assim, vindo diferente, não sei o quê. A gente monta, porque uma hora essa luz pode ser útil, uma hora essa luz pode aparecer. Então a gente tem a permissão, sendo iluminadores de espetáculos de improviso, de botar no papel, de vomitar ideias e botar elas para acontecer, Sim. sabe? Com muito mais facilidade do que outros iluminadores. Acho que a gente tem uma vantagem muito legal, muito grande, que é, sim, chegar no lugar e falar assim, tá bom, como é o espetáculo? Legal. Mas eu tenho um desenho aqui na minha cabeça e eu vou experimentar isso aqui. Vamos ver? Uhum. E isso fazer parte dessa criação já, né? Sim. E é muito louco, né, Edi? Porque nós temos uma situação muito específica
quando a gente está iluminando improviso, porque normalmente no teatro tradicional, vamos dizer assim, né, no teatro ensaiado, as pessoas, os iluminadores, eles só vão ver o produto daquela ideia, da sua criação, lá na montagem, né? Lá na frente. Então a gente está ensaiando e tendo ideias, e tudo bem, muitas vezes a gente tem lá uma visualização 3D, né, um EasyWig da vida, mas não é a mesma coisa, né? De botar o refletor ali. E a gente tem uma ideia e a gente vê na hora o que vai ser o resultado daquela. Às vezes não dá certo. Mas no meu começo, quando eu comecei a fazer luz de improviso, eu tinha muito essa questão assim, de querer acertar a luz, né? De fazer a luz certa. E isso é muito ruim em dois aspectos. Assim, primeiro, porque você se mantém mais retraído, né, para a criação, porque você tem medo de errar, né? E segundo, que você não aceita muitas vezes a escolha que você fez, né? Você faz uma escolha, não era o que você queria, mas já foi, né? Tipo, já era, já está lá, não tem mais o que fazer. E isso foi um aprendizado também. Foi um dia que o Dani chegou para mim e falou: olha, depois que você faz a escolha, mantém, independente se ela é boa ou ruim, sabe? É Porque se um desafio, né? Isso. muito. O Andrei, quando ele dá as aulas de improviso, ele fala muito da morte do desejo, né? Para o improvisador. Que é a questão de você ter uma ideia mirabolante na cabeça, mas que quando você vira para o palco, quando você vira, né, para a cena e oferece essa ideia, você encontra uma outra pessoa lá, né? E aí ele pega a sua ideia e nem sempre ele lê aquilo que você queria, né? Então você tem que se desapegar daquela ideia. A partir de agora, ela já é outra coisa. É um negócio muito de dentro, né? Porque é um negócio muito de você se propôs e não é aquilo, é você assimilar aquilo e transformar aquilo de uma forma artística ali naquele momento, Uhum. na adaptação da ideia do seu amigo, né? Mas é uma coisa muito física, né? A luz ali na hora que você muitas vezes é muito agressiva, né? Essa nossa intervenção, né? Sim. Mas é exatamente isso que a Mayra acabou de falar no chat. Ele tem que abrir mão do controle para a cena poder dar certo. É. Eu costumo dizer que quando eu estou ali improvisando, é você aprender a lidar com o erro da proposta e transformar aquele erro da proposta em uma outra proposta, né? Uhum. Sim, Que afinal de contas, tudo vai ser proposta, sim, né? claro. E é exatamente, ó, a Karina está falando, dar e receber sem apegos, que é a coisa mais complicada. É você oferecer, passar a mão. É você oferecer algo, e você tem uma ideia que é incrível, e a pessoa lê outra coisa. E você, se você parar, puta, não era isso, e tal, né? Se a gente está lá e você fala, nossa, essa cena seria linda se fechasse num foco. E você dá o foco lá, começa a tirar o resto, e o ator não vai para o foco, ele cria outra coisa. Você fala, puta merda. Se você ficar nessa, você perde a cena, cara. Né? Você perde a cena. Então, e E é aí muito você tem rápido. oportunidade, porque se você se der a oportunidade de entender e ler o seu amigo ali, vai ser Uhum. às vezes o que ele está propondo pode ser algo muito mais natural e tão bonito quanto o que você estava Claro. propondo. E nem é uma questão, acho que não é nem fazer um juízo de valor, assim, do tipo, esse é melhor ou pior. Mas é realmente essa noção de que não está no teu controle. Né? Tá além. É uma coisa além, porque é um encontro. O improviso, né, no caso, ele só é criado no encontro dessas fontes criativas, né? Então, nós estamos lá como iluminadores, os atores estão lá, né, de atores, o músico, enfim, vários formatos possíveis, né? Mas a cena ela vai existir a partir desse encontro. E só ali, nunca antes. E não tem parar e voltar. Né? Tipo, não era isso, faz assim. Quer dizer, no gorila tem, né? Por isso que eu Existem acho que a gente formatos. acaba tendo essa entrega, é algo, o teatro ele tem essa entrega, essa coisa muito diferente, né? Porque
você assistir coisas, a gente assiste filmes, principalmente agora, né, Uhum. na Na pandemia, quarentena. a gente assiste muito filme, assiste muita coisa, e aí você assiste filme que você se emociona muito, você assiste um filme que você riu muito, mas às vezes aquela cena para a pessoa fazer você chorar, ela foi gravada durante o dia inteiro, aquela cena de 15 segundos para você chorar, foi gravada durante o dia inteiro, com vários recursos, Uhum. com uma luz pensada, com um som pensado, com um som trabalhado. E no teatro, no teatro roteirizado você já tem isso de uma forma dada de muita grandeza, Uhum. porque você tem que tirar esse sorriso e essa lágrima ali, no ao vivo, no cinema Uhum. 4D. E no Sim. improviso você já tem que fazer isso sem saber o que isso vai acontecer. Então, essa entrega, né, esse negócio de a gente sentir muito isso tudo, tem que estar muito entregue Até. ao que está acontecendo. Acaba mesmo Uhum. fã da gente, né? Claro. É Eu acho que. você levar o público, fazer essa imersão do público, Uhum. sem um recurso às vezes, e sem saber que isso vai acontecer, e da mesma forma você conseguir, quando acabar o espetáculo, você sentir que naquele seu blackout, na hora que você abaixou a luz, a plateia respirou, na hora que você trocou uma cor, a galera fez assim, um tiro que deu, você deu um flash, tudo isso Uhum. é tão pra gente, é tão mais, acho que, desgastante por ser tão real e preciso ali, Sim. que a gente não tem essa opção É. de vir aí e falar assim, não, ó, ficou muito bom isso Aham. aí, vamos voltar, só que aí na hora que você Vamos fazer for, de novo. na hora que você for bater palma, você olha para mim, que eu vou acender uma luz. Ah, para tirar Não. esse momento vai ser daquele jeito, daquele É. dia, e pronto, acabou. É que eu, é que eu acho que no caso, né, da gente que, quando a gente está criando por improviso, talvez o, a gente condensa todo esse processo criativo. Por exemplo, numa peça ensaiada, né, não improvisada, a gente tem um processo criativo de, às vezes, de meses, né, 3 meses criando aquela 1 hora, 2 horas de espetáculo, né, às vezes até mais. Inclusive, eu vou roubar mais uma frase do Andrei aqui, que eu concordo muito com ele. É, nossa, nunca mais vou parar de ouvir isso agora. Mas, mas eu vou roubar mais uma frase do André, que quando perguntam para ele, né, tipo, quanto tempo durou para fazer esse espetáculo, né, criar esse espetáculo? E ele fala, 18 anos e 3 meses. Né? Porque pega toda a história do grupo e os 3 meses de ensaio, sabe? E eu acho que é isso. Assim, a gente, no caso do improviso, a gente está condensando esses 3 meses de trabalho, né, e os nossos anos de experiência em 1 hora, naquele momento que a cena está acontecendo. E por isso que é tão desgastante, né? Porque como a gente não tem... Você não tem essa Né? sensação, às vezes, quando acaba o espetáculo, acaba o Nossa, improvisado? muito. Principalmente quando é aquele espetáculo que você faz coisas incríveis, assim, que você fala, gente do céu, como é que isso saiu de mim? Isso Muito, daqui, você muito. sai... Já me arrependi de ter dito, né? Ele está falando que eu vou me arrepender. Ah, Já me arrependi. Mas tudo bem. Anos convivendo com o Andrei, eu vou saber lidar com isso. Mas sim, não, completamente. Tem espetáculos, né, que eu saio e que eu falo, gente, como que a gente fez isso? Né? Porque tem espetáculos, às vezes, por exemplo, o Andrés, uma vez, a gente estava fazendo um espetáculo, e aí, se eu não me engano, ele jogou um trovão e eu pisquei na hora. Assim, na hora. Né? E depois ele veio falar comigo assim, como que você fez isso? Eu falei, Andrés, eu já sabia que você ia dar o trovão. Né? que legal. Eu criei o trovão junto com você, porque a cena foi criando e eu pensei, cara, se o Andrés é um trovão, agora vai ser massa. E aí sabe, porque é isso, você tá lá na cabine que nem uma águia, né? Olhando a MC, olhando os meninos, olhando o músico, sabe, conversando com o técnico de som. Quantas vezes eu já não virei assim, eu vou fazer tal coisa e você faz tal coisa. Tipo, e é na hora, é muito rápido, e é muito gostoso quando a gente tem esse nível de comunicação com o palco,
né? E que a gente sente que a gente tá junto, né? Eu quero, café eu quero. É um nível além é um nível de Eu tô no conexão. chá. É Ah, um meu nível de café, conexão. mas olha, meu café deve estar geladinho já, então não vou tomar. O meu chá também já tá um pouco gelado. Não, mas é isso, é um nível de conexão absurdo, né? Sim, porque sinergia, exatamente. É Sinergia. uma coisa de não sei, porque eu digo que são os momentos em que os deuses do teatro olharam pela gente, né, e falaram assim, hoje eu vou ajudar vocês aqui, né? Vamos junto, porque é uma sensação inexplicável, assim. E eu acho sim que existem. Você também opera peças ensaiadas, né? Você também cria luz de peças ensaiadas, de dança, né? De shows. E assim, existem vários momentos também em que eu sinto a mesma conexão com peças ensaiadas. Só que ela é muito mais comum no improviso, para mim. Porque eu acho que para o improviso acontecer, ele necessariamente. Desculpa. Pra ele... Oi? Voltei. Travou um pouquinho? Então, tá. Posso pedir um favor? Deixa eu Não só. é live, sim. Diogo, você tá me assistindo ainda? Se o meu irmão Diogo estiver me assistindo, a mãe tá me ligando, você pode ligar para ela e avisar que eu tô na live? Obrigado. Desculpa. Diego, inclusive, é o seguinte, nós já estamos com 50 e muitos minutos de live. E, para quem não sabe, o Instagram corta a live no final de 1 hora. Então, nós já conversamos e vamos fazer mais uma horinha aqui para ver, né? Ah, essa é, né? Então, eu vou encerrar essa aqui agora rapidinho e a gente já volta. Então, eu quero ver essas. Aí, voltamos. Assim que o Diego entrar. Oi, Mari. Michelle. Ah, gente, que gostoso. Tá bom o papo? Gente, se vocês tiverem perguntas que vocês queiram fazer pra gente, podem fazer, podem mandar ali alguma coisa que vocês queiram saber sobre improviso. Voltamos à programação normal. E aí, o Diego entrou, eu já vou chamar ele. Voltamos. Conseguiu Opa, falar com a sua mãe? consegui. Já aproveitei para dar uma ligadinha para ela. Maravilha, maravilha. As perguntas da caixinha estão guardadas, Mário, eu vou fazer. Uma caixinha de perguntas, né? Tem uma caixinha de perguntas. As pessoas ficaram interessadas. Mas então, Di, eu acho que a gente estava falando. Bom, a gente pode esperar um pouquinho também para ver se as pessoas voltam. Nossa, acho que a sua mãe também quer café. Né? É, O problema, eu fiz um chá, só que eu fiz um bulho de chá, só que ele já tá frio, né? então, o meu café. Será que a gente. Bom, eu não vou fazer isso. Eu ia esquentar meu café, mas deixa pra lá. Aí eu tô tomando frio mesmo porque o chá é gostoso. O café tá com mel, então talvez não esteja tão ruim. Maravilha. Mas então, a gente estava falando justamente sobre essa. Grau de parentesco, é, a gente é irmão de luz. Irmão de luz. Mas a Mari não é iluminadora. Vocês são irmão de impro. A gente é irmão de. Irmão de impro. Boa.
eu vou aproveitar, eu vi um comentário aqui do Jack dizendo que a Helena, minha amiga, está orgulhosa de mim. Ah, nós estamos orgulhosos. Eu estou muito orgulhoso de você, amigo, porque está sendo Ah, faz. super divertida essa troca. E eu acho que é muito interessante. Eu costumo dizer que conteúdos interessantes atraem pessoas interessantes. Eu só estou vendo pessoas interessantes nessa live. Eu tô muito feliz. Assim. Realmente, faz muito tempo que eu quero bater esse papo sobre processos de criação, sabe? E era algo que eu tinha uma certa ideia de fazer de um determinado jeito e que ficou impossibilitado com a pandemia. E aí, cara, conversando contigo, veio essa ideia, falar, vamos fazer uma live, é, porque nesse negócio de lives, eu sempre fiquei me perguntando assim, cara, o que, que eu vou fazer uma live? Eu vou falar sobre o quê? O que, que eu vou acrescentar? Né? É, e agora eu acho assim, nós temos uma possibilidade de uma conversa legal. Né? E é isso, assim, tipo, para mim é muito interessante descobrir como que funciona o processo de criação. Né? Então, eu vou aproveitar que a gente encerrou a live e voltou, nós voltamos, né? Tá tudo ok. Que a gente encerrou a live e voltou. A minha prima tá falando que me acha foda, mas ela é suspeita para falar, né? Eu amo muito essas pessoas todas que estão aí. Então, como que você enxerga o seu processo criativo? Assim, qual que são os passos que você passa, né? Mas quais são, tipo, por onde você vai para criar uma luz? E aí, depois eu quero saber se esse processo ele tem alguma diferença entre uma luz que você cria para um espetáculo ensaiado, né? Ou se, e para um espetáculo de improviso, para uma dança, enfim, as diferenças. Mas, no geral, como que é o seu processo? No geral, hoje eu consigo. A gente chega num lugar profissionalmente que a gente consegue já criar um ambiente de liberdade com os diretores, com as pessoas com que a gente trabalha, né? Uhum. Eu costumo me entregar muito pro que eu... Oi, Lica! A Lica, Oi, maravilhosa. Lica! A Então, Lica também é iluminadora, né, do Improvável. Que incrível. olha, Agora sim eu tô com vergonha. uma hashtag Mulheres na Luz, eu não sei se as meninas estão lá, mas se, assim, Lica e Claudinha, assim, improvisando, elas são pioneiras, assim, inclusive é importante falar que a gente aprendeu com duas mulheres incríveis, assim, sabe, fazendo, eu vi coisas de improviso delas, então acho super importante dizer que a gente tem duas pioneiras pesadas na luz, assim, de artística e tecnicamente falando, muito completas. Elas são maravilhosas. Enfim, é, o Mosqueto, O me André, entrega para os diretores mesmo. Então, eu, eu acabei me tornando essa pessoa de muita entrega, né, artisticamente, né, com esses anos de trabalho. Então, quando eu vou fazer um trabalho, eu realmente tento me conectar o máximo possivelmente. Chega a ser algo até espiritual, assim, sei lá, uma entrega mesmo, é entender o texto, é escutar a música, é ver aquela cena, mas ver aquilo tudo da forma com que a pessoa que fez tá vendo, né? Mas eu acho que o meu processo ele é de muita entrega para sentir o que aquilo quer, o que aquilo quer passar naquele primeiro momento, sabe? Vamos supor, se você clica, você obrigado a você, Lica. Você que é. Faz para você. acho que assim separando já um pouco, né? Por exemplo, um espetáculo de dança, né? Eu procuro quando a gente tem a possibilidade de assistir a coreografia, então tentar entender o que aquela coreografia faz, porque uma coreografia não é uma dança, não é só um movimento só do corpo ali, sabe? Tipo, ele Uhum. muitas vezes ele está contando uma história, aquele movimento está contando uma história. Então, é tentar absorver essa história que esse movimento está contando e deixar fluir dentro de você o que que visualmente, acho que a gente acaba criando o nosso recurso técnico visual de já olhar uma coisa com
que ela pode ser iluminada, né? Tipo, a gente olha para aquela cena Sim. e já imagina como podemos iluminar aquela cena, né? Então, eu acho muito difícil toda vez explicar um processo criativo, porque ele é muito particular, mas acredito que ele para todo mundo, ele é um momento de muita entrega, para Uhum. conhecer o texto, para conhecer a história da coreografia, da música. Então, acho que o primeiro momento de criação meu é um momento de sentir. Tanto que esses dias, por exemplo, de quarentena, eu fiz um teatro, né? Eu montei um teatro, Sim. né? Aqui em casa, eu montei um teatro. Depois eu até O mostro aqui um pouquinho teatro melhor. Depois eu até mostro é, aqui um pouquinho melhor. Mas eu montei um teatrinho. Então, por exemplo, eu tenho estudado muita coisa aqui em casa de luz ali, de programação, uhum. de cor, de cromoterapia, né? Então, acho que, por exemplo, primeira coisa, eu coloco músicas aqui e vejo qual delas vai me fazer me sentir, né? Sentir algo para fazer com a luz, né? E nesse Uhum. momento, o diretor sou eu, o artista sou eu e o iluminador sou eu. Então, eu posso dizer o que eu quero. E acho que ou você travou ou eu travei. E num espetáculo roteirizado, a gente já... Eu vou fazer um tutorial Tá. desse teatro. Para quem não sabe, é isso. Ó. Consegue mostrar mais pertinho de o Diego, ele fez um teatro. Ele montou uma maquete de teatro com Inclusive luzes, com você tá lá, LED. a gente está lá no fundo, lá tem uma Nós telinha estamos lá. lá, ó, a tela de LED, né, do espetáculo. E esse teatro aí, a gente está sem áudio? O que aconteceu? As pessoas Eu não tô estão sem nos ouvindo, é áudio? isso? Eu tô te ouvindo, Paulo, você me ouve? Eu também estou te ouvindo. Tá bom. Acho que perderam um pedaço do nosso áudio aí. O Ah, no nosso áudio está telefone deu uma funcionando? tocada aqui, pode ter sido nesse momento. Pode ser, pode ser. Bom, mas então, o Diego fez essa maquete do teatro. Assim, e daí ele colocou, né, uma controladora da MX e ele controla pelo computador, né, como se ele estivesse numa mesa uma mesa de luz normal, e ele vai fazendo as programações dele e criando as suas luzes. Né? Então quem não segue o Diego ainda, siga o Diego, @dia_luz, né? E ele, ele coloca lá os vídeos que ele vai colocando videozinho, ele fez maquete do Alok, que não é o Alok, é um DJ genérico, né? Acho que tá De até aqui, DJ ó, Alok. genéricos. Ó, Alok. Às vezes ele faz shows com os Simpsons. Então, assim, ele está sempre colocando. E o Diego, ele tem esse lugar nerd dele, assim, que eu confesso que eu não tenho, e eu invejo ele por ter, do estudo que o Diego faz de possibilidades. Porque eu acredito que boa parte do processo criativo ele se dá baseado nas nossas referências, né? Do que nós carregamos de bagagem. Né? Recurso que a Então, gente tem, né? Que a sim, o gente recurso que a gente um tem. recurso, né? Então, claro, principalmente para um espetáculo ensaiado, que você tem a criação, a possibilidade de fazer qualquer coisa, né? Então, o Diego é referência em estudo, exatamente, porque é praticamente todos os dias que esse cara pega um clipe, uma música, alguma coisa assim, põe para tocar e fica criando. Né? E ele vai criando e testando e vendo as possibilidades. E isso dá uma cancha, dá um cabedal de referências que é incomparável. Né? Você cria todos os dias. É o que a gente costuma falar, né? A gente cria uma bagagem de recursos, né? E, por exemplo, hoje, quando você está assistindo um espetáculo e você está lá na cabine, e aí você vê uma cena se construindo e o Tausg ou o Andreas começa Uhum. a te levar para um lugar de chuva,
eu tenho certeza que você cria dentro dos seus 10 dedos ali em cima da mão todas as possibilidades de chuva que Uhum. você pode ter, né? Sim, Todo recurso que você fala assim, bom, dentro de chuva eu faço isso. Então, acho que é isso. O que eu faço aqui muito é isso, é pesquisar o que eu posso criar na hora. Tenho pesquisado muito, aproveitado que eu tenho essa possibilidade, tenho pesquisado muito essa referência da luz em movimento, do que ela cria, que aí são outras uhum. questões, né? De como a luz pode ser imersiva para você, de como a gente, com os nossos recursos, né, hoje, poder fazer o público cada vez se sentir mais dentro, né, do espetáculo. Principalmente o espetáculo de Sim, improviso, acho que a gente ajuda muito a contar a história, né? A gente ambienta com muito a certeza. história. A história está indo para de noite e a gente... Eu não conheço nenhum de nós aqui que consegue, que vai destoar e fazer uma noite aí mega, tipo assim, uma história triste, a gente consegue realmente montar aquela cena triste com a mesma luz que a gente montaria Sim. uma, uma luz alegre, né? Mas com o recurso que a gente vai adquirindo, né? Uhum. É que eu acho que a luz é narrativa também, com toda Isso é certeza. criativo. A luz. Inclusive, eu acho assim, no caso da luz em específico, nós temos. Olha, minhas primas discutindo. Mãe e filha. Eu acho que a gente tem na luz uma ferramenta muito interessante. Não sei se os iluminadores que estão comigo vão concordar, mas a luz ela é a ferramenta de edição do teatro. A gente define foco do olhar, a gente define tempo do olhar, a gente define tipo climas. Então, é claro que, Poder obviamente, muito grande, cara. o poder é muito grande. Então, Poder é muito... tipo, somos nós, iluminadores, que vamos dizer, o público vai olhar para essa pessoa por tanto tempo, né? E eu acho que o iluminar é brincar de Deus, é bem isso aí. É, E eu acho assim, eu acho que tem uma característica muito legal assim, da criação de luz de improviso, em que diferente, numa criação, sim, numa criação de luz tradicional, a gente está assistindo um ensaio, né? A gente está assistindo uma coreografia, um show, etc. E pelo menos para mim, eu sou uma pessoa muito visual e eu começo a visualizar a luz. Eu olho assim, nossa, esse momento tem luz. E aí eu penso a luz que eu quero, e daí eu penso, depois eu penso, para fazer essa luz eu preciso de um refletor aqui, de um elipso aqui, de uma coisa assim. Né? Então, para mim, vem o desenho da luz primeiro, e a partir daquele desenho eu começo a criar é, o mapa, né? No caso do improviso, nós não temos isso, porque a gente tem que criar essas possibilidades antes. Eu não tenho como, durante o espetáculo, falar, nossa, se tivesse um elipso ali na diagonal, vou ali rapidinho montar. Não tem. Já era. Se você não montou, você não tem. Né? Só que tem um detalhe. Se você monta demais, você se perde. você cria muita coisa na mão e se perde, é. Você se perde. Porque aí chega na hora, você tem tanta coisa para poder fazer e não tem e você não tem rapidez, agilidade para poder escolher, fazer as escolhas, né? Porque o improviso acontece assim, né? Ah, a Claudinha entrou. A Claudinha! Agora Oi! zeramos a live. Não, zeramos a Agora live. tá todo Entrou mundo! Beto Tá Bruel, Nádia todo Naira, mundo! né? Olha, entrou Beto Bruel, Nádia Naira, Lica, Claudinha. Olha, zeramos a live. Tchau, gente, vou encerrar. Tô brincando. Com essa incrível É live, claro. porque ó, a conta de energia vai ficar alta dessa live, viu? É muita luz. Nossa Senhora. Mas tem muita gente trabalhando com LED já, tá tudo bem. É verdade. Então é isso, sabe, Di? Eu acho que todo o arsenal de possibilidades de criação, a gente tem um arsenal limitado para os espetáculos de improviso, né? É diferente, por exemplo, do músico, por exemplo, sei lá, tá o Andrés lá tocando, falando no Andrés, ele entrou, Ele entrou. viu? Isso é uma conexão. Mas, por exemplo, tá o Andrés tocando ali, e ele sim, ele tem uma possibilidade de criação
muito maior do que a nossa, porque ele puxa um timbre ali rapidinho, ele faz um beatbox e beleza, ele está criando junto. Só que a gente, você tem que criar dentro daquelas possibilidades que aquele mapa que você montou te possibilita, né? Nunca falaremos mal de Andrés. Jamais. Mal jamais. Então é isso. Tipo, se você monta lá um contra-LED e você endereça tudo igual, né, uma bateria só, você tem uma possibilidade. Né? Agora, se você endereça separado, um por um, você vai ter outras possibilidades. Só que é isso. Na hora que você está criando, você tem todas aquelas possibilidades que você fez, né, e como que você vai usar ela na cena, e você tem que achar esse equilíbrio entre organização da mesa, né, porque se você não souber onde estão as coisas, você não acha. Né? Se acostumar no começo. Hoje tem gente que olha a mesa, olha a sua mesa, olha a mesa da Lica, olha a Claudinha, olha a minha, e pensa assim, gente do céu, como vocês operam? E eu tenho certeza que se eu pegar a sua mesa, eu não consigo operar. Se eu pegar a da Não Claudinha, sei. da Lica, eu não consigo. Porque a gente cria uma Não, linguagem própria, né? mas eu acho como todos nós assim passamos pela mesma escola inicial, né, de improviso, ainda hoje nós temos os primeiros faders da mesa, fixa, senta, levanta, geral e gol. Legal isso. Ai, Porque Claudinha, que bom que você está aqui. Ó. A gente falou hoje dos 4 faders, tá? aí, ó, já temos cinco, já temos cinco. Então assim, ainda hoje a gente tem uma listagem de faders que eu uso, a Marcel usa e a Lica usa. Principalmente porque a gente chega no lugar, né, e não dá, é uma diferença, é uma mesa diferente. Né? Então, aqui é uma Titan, lá é uma ETC, ali é uma MA e tal, etc. Então, a gente acaba criando uma padronização, porque o espetáculo exige uma padronização também. Né? E a gente porque, por mais que seja improviso, nós temos protocolos a seguir, né? Existem estruturas que nós seguimos. Isso. E isso em todo o espetáculo de improviso. Você ia falar, desculpa. Não, era isso, a estrutura do espetáculo, né? Do espetáculo. Sim. Que é o que ajuda, acho que é uma das poucas coisas que consegue dar uma direção para a gente do que a gente pode fazer. O formato do espetáculo. Sim. Não, é muito legal, assim, porque por mais que a gente tenha, é uma liberdade com parâmetros, né? Vamos dizer assim. Porque existem coisas que a gente precisa fazer, né? Então, por exemplo, eu não sei como que eu não lembro como que você fazia, mas, por exemplo, eu não sei como que a Lica faz, mas porque tem uma coisa muito curiosa, porque eu não consigo ver a Lica, né? Porque quando ela está trabalhando, eu não estou. Então, a gente foi se conhecer depois de 3 anos quase trabalhando juntos já, que foi quando a gente se conheceu pela primeira vez, ao vivo. Caramba! A gente conversava, a gente trocava ideia, a gente tem um grupo dos iluminadores, né? E eu conheci o Marcel num churrasco da firma e ali que eu conheci quando eu fui pegar a luz de uma outra peça que ela estava fazendo que eu fui fazer também. Então, já 3 anos trabalhando junto. Aí a gente se conheceu. Mas assim, por exemplo, tem jogos muito curtos, cenas improváveis, por exemplo, eu praticamente ilumino eles. Eu não piro com luz. Muito raro. A não ser que seja algo muito específico, porque é muito rápido. As coisas duram segundos. Né? Então, nem vale a pena. Você vai começar a poluir. Então, eu acho que a gente também tem um lugar de se colocar assim. E eu acho que é muito comum em quem começa a improvisar, e não só luz, né? Em todas as suas áreas. Assim, quem começa a improvisar, eu acho que tem um lugar de querer aparecer. Não aparecer do jeito ruim, assim, mas tipo de mostrar serviço. De mostrar, eu tô aqui. E é tão difícil você ficar caladinho ali, ficar de boa. Né? É um exercício bem complicado. É muito difícil você se colocar num lugar de calma, de
de entender a proposta, porque senão é isso, você acaba poluindo. Toda hora que der que acontecer tal cena, você vai piscar aquilo. Inclusive, acaba virando algo marcado, né? Tipo, você já sabe que aquilo vai acontecer quando isso acontecer, né? Exato. É o que a Lika está falando. Por mais que seja improviso, existe uma estética. E é importante saber qual estética que é. E é exatamente isso. Assim, acho que como a gente tem esse papel de iluminar e mostrar o que vai ser visto, assim, de colorir. E no nosso caso, a maior parte das peças de improviso, elas, elas não têm cenário, né? Ou tem um cenário muito mínimo, ou um cenário muito, como eu posso dizer assim, misto, que abre várias possibilidades, né? Então, a gente também tem essa função de meio que um cenógrafo, porque às vezes a gente pinta o cenário. Então, é muita responsabilidade, né? É um lugar que vai... No espetáculo de improviso, ele pode ser feito, claro que ele pode, e ele é feito sem luz nenhuma, com grande qualidade, sabe? Sem som nenhum, sem luz nenhuma, mas quando a gente junta tudo isso, a gente consegue criar momentos onde a gente consegue descolar o público de um, sabe aquele momento do que, ai, o que aconteceu aqui? Sabe, aonde a cena tá indo e vem um trovão que ao mesmo tempo que o Taos e o Andreas soltou o trovão, você piscou a luz que veio na cara e voltou tudo ao normal, mas isso aconteceu numa fração de segundos. Quando isso acontece, que é é, 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 é esse o objetivo, né? E é nesses momentos que as pessoas falam assim, isso é ensaiado, não pode. Exato. Né? Eles Criar combinam antes. a cena para ela chegar, ambientar a cena para ela chegar nesse lugar, né? Então, mas é exatamente o que a Lika está falando. Nós temos possibilidades, porque o universo do improviso ele tem muitas possibilidades. Né? Ele tem desde os formatos mais curtos até os formatos mais longos, né? E aí quando você tem um formato extremamente curto como jogos que são rápidos, a gente tem uma determinada estética, a gente tem uma determinada, porque por exemplo, se joga lá, se eles estão entrando na cena e eles fazem uma floresta, né? Eles entraram numa floresta, muito provavelmente a gente vai jogar um verde, né? Se for de noite, talvez um azul para criar um clima, porque é muito rápido. A gente precisa... essa cena, exatamente. Exato. E a gente precisa da identificação mais imediata. Então, o signo, assim, aquela primeiridade da semiótica do signo da luz verde te leva a uma floresta. Exato. Né? Agora, isso é muito natural, isso é muito objetivo para a gente até, né? claro. Mas ao mesmo tempo, é curioso, porque tipo, nada impede, mesmo num formato curto, a gente eles entraram numa floresta e eu jogo um vermelho. Por algum motivo, porque eu errei ou porque eu quis. Né? E aí pode acontecer várias coisas. Tipo, eles podem dizer que a floresta está pegando fogo. E a gente mantém essa relação mais imediata. Ou eles podem ir para uma, não, isso aqui por causa das flores de outono, blá, blá, blá. E aí você começa a estender a necessidade, assim, tipo, da identificação do signo, né? Então, isso é mais comum em jogos em formatos de improviso mais longos, né? De formatos médios ou até formatos longos, né? E para o mundo invertido, exatamente. Mas, normalmente, nos jogos, a gente precisa dessa identificação mais imediata, né? E deixa eu te fazer uma pergunta. Como que você enxerga, assim, se existe, eu tenho certeza que existe, né? Mas o fato de você criar luz de improviso modificou a forma como você cria luz de espetáculos improvisados? De espetáculos ensaiados, aliás. Uma das coisas que o impro ensina pra gente é que a mesma cena pode ter diversas intenções. A mesma luz, e ela não só ensina isso, que é coisa que a gente aprende mesmo sendo iluminador, mas ela te mostra isso na prática todo dia.
Uhum. Então, eu hoje, por exemplo, quando eu vou montar um roteiro de um espetáculo, que eu vou criar uma luz de um espetáculo, é muito difícil eu utilizar um refletor muito específico, que eu sei que vai me dar um trabalho para conseguir com a produção, sabe? Ou vou usar ele só para aquele efeito, né? Então, hoje no espetáculo roteirizado, eu monto um mapa, que ele pode e ele deve ser multiuso, né? Porque se alguma coisa acontecer durante o espetáculo, eu, eu vou ter um recurso para suprir aquele problema que aconteceu ali, sabe? Hoje, no espetáculo roteirizado, qualquer espetáculo que eu tenha, se eu tenho um foco muito objetivo, alguma outra luz venha de algum outro lugar, Uhum. não é para aquele foco, é para um outro, vai me servir para aquele ali também. O ator vai dar um passo para o lado, a cena vai ficar um pouco deslocada, mas hoje eu sou muito influenciado, inclusive na operação. É muito Uhum. difícil para mim operar um espetáculo roteirizado, onde eu não tenho algum tipo de liberdade, nem que seja sem. Fala, Lê! Que saudade! Gente, nossa, ó, incrível. A gente fez um musical, só um parênteses Um aqui. parênteses. E olha, o chefe de equipe, o chefe de palco, ele desmontava e montava a gente fazia um tropé dentro de um teatro, cara. A gente montava e desmontava um teatro no Rio todo final de semana. Ali, um abração, saudade, muita saudade. Edgar, Esse, esse ali é o daquele espetáculo que você veio para Curitiba? tudo isso que é amor, e isso, O que eu, faz a capivara? Ele é a é, capivara? né, ele é capivara. Eu conheci o Alex Capivara. Oi, Capivara! Ah, que sensacional. Mas Então, prossiga. assim, eu acabo, principalmente no espetáculo roteirizado, eu acabo sendo influenciado muito por isso, porque eu acho muito difícil não ter algo na mão, sabe? Quando a gente fala, para você sentir ali Uhum. a luz, sentir o que você está fazendo, né? Esse negócio de ser tudo automatizado, eu ainda acabo tendo um problema porque o impro te deixa muito dentro da cena. Acho que tem Sim. coisas, com certeza, hoje, principalmente utilizando desses recursos, acho que tem coisas que são impossíveis de se fazer sem ser automatizado, sabe? Uhum. Tem coisas que que o ser humano realmente ainda vai demandar umas questões de só ter dois braços, por exemplo, sabe? Tem cena Uhum. que se eu tivesse quatro braços, eu conseguiria fazer sozinho, Sim. mas eu não tenho, eu tenho dois. Então, realmente tem coisas que vão ser programadas e a gente vai precisar disso. Mas o improviso tem. Eu acabo sendo muito influenciado em todo espetáculo roteirizado, eu acabo tirando alguma coisa da luz que está dentro de um kill para deixar na mão, né? Ali solto. Então, sempre estou com alguma Aham. coisa para poder improvisar. Né? Entendi. Então, com certeza, operar improviso te modificou o jeito que você opera o resto, né? E modificou o jeito de criar. Acho que acho que me deu a habilidade de ouvir uma música e já ir criando muito rapidamente em cima dela coisas, né? Uhum. E Te dá criando planos. a rapidez, né? De fazer as conexões e propor algo. Você, a Lica, a Claudinha, por exemplo, o Igor, se a gente estiver operando, qualquer um de vocês estiver operando um espetáculo roteirizado e queimar um foco, um minuto antes desse foco acender, você vê que esse elipse apagou, eu tenho certeza que essa cena vai ser feita de outra forma, com outra luz, mas vai ficar linda, porque vai ter Uhum. recurso criativo e desculpa, não é só que os outros Não, sejam menos criativos isso, mas é um recurso eu criativo entendo. e aquela nossa bagagem vai estar ali. O que você já usou em algum lugar você teve essa mesma dificuldade, sabe? Sim, E você sim. vai saber E lidar. ontem mesmo eu estava participando de um bate-papo sobre. Não, não foi ontem. Foi segunda-feira. Eu estava participando de um bate-papo sobre iluminação e comicidade. E eu comentei justamente sobre isso, assim, que na verdade eu acho que não existe espetáculo teatral sem improviso. Não existe. O que acontece é um nível maior de improviso, um nível menor de improviso.
né? Um foco maior no improviso, um foco menor no improviso. Mas não existe espetáculo teatral sem improviso. Porque, exatamente, o improviso abre escutas e possibilidades. É exatamente isso que a Alicia disse. Mas, assim, por que eu digo que não existe? Porque nunca vai ser a mesma peça. Nunca vai ser a mesma peça. A pessoa vai entrar um pouco atrasada, um pouco adiantada, às vezes ela está um pouco diferente. Então, assim, é claro que quando a gente treina o improviso e treina essa abertura, porque é isso, eu acho que o foco do improviso é estar disponível, estar aberto a, né? Então, quando acontece algum problema num espetáculo, o Fernandinho entrou, quando acontece um problema num espetáculo, a gente já está aberto àquelas possibilidades e talvez a gente tenha um tempo de resposta mais rápido, né? Sim. Mas eu acho que não existe espetáculo sem improviso, né? Porque antes mesmo de eu começar a operar a luz de improviso, eu fui fazer uma ópera e, cara, a gente ensaiou e, tipo, tinha uma luz linda, assim, manhava o palco de vermelho com um foco no meio. A gente ensaiou, eu falei pra mulher, assim, não sai desse foco. Depois você entrar aqui, você não sai. Beleza, não, ok, marcamos o chão. Chegou na hora, obviamente, ela saiu, né? Se empolgou, porque não era profissional e tal, se empolgou e saiu, cara. E aí ficou aquele palco vermelho só no contra e um foco vazio. E eu improvisei, eu tive que. Exato, e aí você vai caçar e, tipo, a cena acontece, né? Tem que continuar. Mas sim, eu acho que é impossível o improviso não dar essas ferramentas para a gente trabalhar de outras formas, né, de outras maneiras. Eu vou aproveitar que nós estamos já. Então eu vou puxar aqui algumas das perguntas que o pessoal deixou para a gente no Instagram. E acho que uma que é bem legal, que é, qual foi a maior dificuldade que a gente passou ao iluminar uma peça de impro? Você consegue dizer? A maior dificuldade? A maior dificuldade, qual foi o maior perrengue assim, que você já passou? Olha, são vários, né? São vários, são vários. Eu vou te dar um tempo, então eu acho que eu vou começar a responder. Eu acho que para mim, na verdade, eu penso que maiores dificuldades que eu tive foram dificuldades técnicas, momentos antes do espetáculo começar. Às vezes, refletor que decidiu parar de funcionar, refletor que decidiu dar problema na hora, tipo, no improvável mesmo, antes do MC entrar, eu fui fazer aquele último teste e começou, metade da minha bateria de chão parou de falar, assim, né, e perdeu o sinal. Desci correndo pela cabine e tal, lá no Tuca, desci correndo, fui lá, mexi nos cabos, mexi tudo, voltou. Aí falei, voltei para a cabine. O MC entrou, parou. No meio da entrada do MC. Virei pro gravação em LED piscando, exatamente. Virei eu acho até que era o Fernandinho que estava lá no dia. Falei, vou lá. Porque, né, eu conheci, era o André, inclusive, eu conheci o monólogo dele, desci correndo, fui por trás da rotunda, né, mexi ali onde eu sabia que estava funcional, voltou. Quando os meninos voltaram, entraram, parou de novo. Daí, rádio, ó, tira da tomada, porque não tem como, né? Mas eu acho que assim, porque no momento de criação, no momento da peça, é isso, a gente está criando. E aí, a gente acha que tem uma licença poética para errar se for o caso. Mas eu acho que eu tive alguns problemas técnicos, assim, por exemplo, ali no Tuca mesmo, uma vez queimou um splitter, né, que é um aparelho que a gente usa, né, para poder ligar vários para poder facilitar a nossa vida com os LEDs, né? Queimou o splitter já antes. Não passei por essa, mas tem uma história muito engraçada de cortina que não abre, porque eu já tive uma de cortina que não fechava, né? Mas tem histórias de cortina que não abriram, né?
Acho que a maior Às vezes, dificuldade são essas questões técnicas que acontecem, principalmente porque quando a gente vai fazer um espetáculo de impro, muitas vezes a gente usa o recurso, vários recursos que tem na casa, né? A gente chega lá, tem aquilo montado, é isso, né? a gente, para aproveitar até o tempo de criação, né? De sentar ali, olhar o espaço e ver tudo que a gente pode usar, a gente acaba utilizando as coisas do próprio teatro. E como a Aham. gente está sempre ali com a cabeça criando, pensando, uma coisa ou outra passa despercebido. Uma máquina de fumaça que você não testa, um, um sinal de um cubo que ficou para trás, esse tipo de coisa técnica, acho que é o mais complicado. Quantas vezes a máquina decide disparar no meio do espetáculo, né? E assim, e é barulhento, né? E aí e a gente ainda usa rádio, o rádio não funciona direito, desliga isso aí, um desespero. Mas normalmente, eu acho que sim, acho que as maiores dificuldades que eu passei no improviso, iluminando uma peça de improviso, são realmente dificuldades técnicas, né? Da fumaça que dispara, de um LED que para de falar, é, ou de coisas é, que acontecem no meio do espetáculo, a gente não consegue avisar, por exemplo, o pessoal que está no palco, né? E eles estão pedindo. Então, tipo, eu Ah, tive não uma tenho. situação, por exemplo, em Goiânia, né? Em Goiânia eu tive algumas situações em Goiânia. Em Goiânia a gente estava lá, o espetáculo prontinho para começar, e a gente já usava LED nessa época, e nossa abertura era toda Uhum. feita com chase de LED, tinha feito um chase todo, tinha tido tempo, então tinha feito toda uma programação, e eu entupi o palco de fumaça, falei, nossa, hoje que eu vou fazer o público vai pegar fogo agora nessa abertura. Na hora que a cortina abriu e eu levantei o fader, nenhum LED acendia, eu passava no rádio, os cara, tá um cheiro de queimada aqui atrás, e a cortina abrindo, e aquela fumaça saindo de dentro do palco, aí eu comecei a piscar uma luz branca para poder abrir, e tinha queimado um splitter, cara, na abertura do espetáculo. Goiânia e Agonia são Eu próximos, olhava, assim, realmente. eu olhava para cima assim, falava assim, caramba, mas um dia me mostrou um negócio agora mó legal. Acabou de me mostrar um negócio mó legal, a luz piscando, e agora. Gente. Não, eu acho que todo iluminador tem um caso de refletor de equipamento que decidiu dar problema, né? O Fred está falando aí que perdeu 60% dos refletores durante o show. A Madinha com certeza tem história, a Lica aí também. Mas eu acho que é realmente isso, assim, porque e eu só vou fazer uma correção, porque o Diego falou ali que a gente tem a permissão para errar. Eu já acho que no improviso não existe erro, né? É, Existem boa, propostas. Existem correto, propostas não, mal entendidas. correto, correto. Tá certo. Porque é isso, assim, justamente como a gente trabalha com essa noção de que não existe erro, né? E que o que foi já é, se, as outras dificuldades a gente consegue ir bailando. Agora, quando a gente está contando com alguma coisa e ela para de funcionar, e aí é que a gente samba, né? E aí é ver a gente suar e enlouquecer no rádio, Nossa, né? quantas vezes já não saiu da cabine correndo para plugar um cabo que desplugou, abriu a Sim, cortina passou por cima do cabo e desplugou. sim. Não, erros acontecem, né? Ainda mais no teatro, né? Então, é normal. Eu acho que a gente está vivendo com a gente está lidando com uma arte que ela é muito efêmera e ela é na hora. Não importa quantas vezes você ensaiou, quantas vezes você testou, às vezes o problema vai acontecer só naquela hora, né? E a gente tem que lidar com isso. Aí existe uma outra. Quem mais mandou pergunta aqui foi a Mari. Existe outra pergunta dela perguntando se tem alguma preferência entre limar peças improvisadas ou decoradas, né, ou ensaiadas. Eu não tenho, assim, eu não tenho realmente uma preferência, não tenho, Uhum, eu não tenho. eu também não. Eu costumo, assim, é difícil, eu não tenho uma preferência. Eu costumo operar muita coisa minha, né? É difícil operar, tem sido muito difícil operar alguma coisa de algum outro iluminador. Eu tenho tido o Uhum, prazer de trabalhar com iluminadores amigos, por exemplo, o Nicolas, que criou a luz do Isso Que é Amor.
ele fez um trabalho lindo de luz, onde a estética dele conversa, conversa muito com, com a minha. Então eu me senti muito à vontade em operar a luz que ele criou, sabe? Era uma luz Sim. realmente muito bem desenhada. Então, tirando essa daí, as outras eram todas muito criações minhas. Então, ela acaba ficando com a minha cara mesmo sendo roteirizada. Então, não tenho muito como escolher. Por exemplo, o festival de dança são todas coreografias que a gente vê um ensaio e cria luz em cima daquilo. Então, são luzes ensaiadas. A gente não improvisa no festival, porque ele tem um festival, mas ele é competitivo, né? Então, ele tem uma força, uma luz que você faz, ela tem embasamento para a coreografia. E da mesma forma eu consigo me emocionar com coreografias lá roteirizadas, da mesma forma com que eu me emociono operando um espetáculo de impro. O que é mais divertido é operar um espetáculo de impro. Não sei, porque como eu trabalho também muito com comédia, né, com as peças antropofocos, eu me divirto horrores. E assim, eu já assisti as mesmas peças, né, as peças que eu opero, centenas de vezes. E eu me divirto em todas elas. Né? Eu sei a piada que vem, eu sei o texto. Na terceira vez que eu estou operando, eu sei o texto, eu dou junto, eu falo junto. E eu continuo me divertindo. E assim, existe uma grande diferença de postura, né, entre operar as duas, entre criar as duas, mas não, para mim não existe preferência também, não. São só diferentes, né? São Elas só são, diferentes. É exato. difícil criar acho que até uma luz arquitetônica que você faz, sabe? Você acaba gostando também de fazer. Né? O Barbichados, ou a Barbichados, eu não sei, me perguntou quem é a equipe do Improvável. Eu sempre quis saber. Então, basicamente, a equipe do Improvável ela se resume em 10 pessoas. São os 3 meninos, né? Dani, o Lico e o Andy, e um ator convidado. Né? Então, são 4 atores no palco. Temos sempre um mestre de cerimônias convidado e um músico convidado. Né? Que atualmente, normalmente, é o Andrés ou o Tausig. Além desses 6 que você vê no palco, a gente tem, viajando, né, um iluminador, que atualmente tem eu, a Lica e o Marcel. Nós temos um técnico de som, que vai cuidar de toda a parte de microfones, de equalização de som e etc. A parte de criação fica para o músico. Né? Temos um contra-regra e temos também um produtor. Né? O Pedro também é músico, mas ele não faz viagem, né? Mas tem o Pedro também como músico. O Pedrão. E aí temos, além disso, temos o contra-regra, que vai cuidar de toda a parte de palco, e um produtor, uma produtora. Né? Além dessa equipe que viaja, a gente ainda tem a Flora, que é a nossa produtora executiva, a gente tem o Joca, que é um dos sócios e outros tem todo o pessoal do escritório, tem financeiro. Então, a equipe do Improvável... Trabalhar por trás no transporte, a galera da Transporte, tem o Caê, que cuida da lojinha, do transporte. Então, assim, a equipe... né, a gente tem uma equipe de logística. Então, a equipe do Improvável... Ainda tem o pessoal do YouTube, né, que faz a edição. Tem todo o pessoal da filmagem, que normalmente são 7 câmeras, além de dois diretores de fotografia, um fazendo o corte e outro na cabine, falando com a gente ali e orientando. Então, a equipe do Improvável, acho que se a gente for juntar todo mundo, dá mais 50 pessoas aí, né? Todo mundo que trabalha com esse ponto. Então, espero ter respondido a sua pergunta, Barbie Chaves. A Ian Fatinha também perguntou como que a gente se especializou nisso. Se tem algum curso específico de iluminação para impro. Você conhece algum? Não, né? Acho que não. Ó a oportunidade. Olha, atualmente que eu saiba, existem até, inclusive, pouquíssimos cursos de iluminação. Para a maior parte
quando vier para Bahia do Contrário. A maior parte da formação de um iluminador, né, de um técnico de luz, ela se dá na prática, né, ainda hoje. Nós temos aí várias iniciativas de curso, de mesas, nós temos ainda, né, em São Paulo tem mais coisa, a SP, né, criou um curso de iluminação, algumas faculdades, né, já possibilitam que você direcione para a iluminação, mas curso específico de iluminação para infra não tem. Que eu não conheço, pelo menos. É isso mesmo. Eu acho que... E a outra que ela perguntou como funciona o processo de criação de luz para os jogos de infra, acho que a gente já respondeu. A Patrícia fez uma pergunta que é para você, que é como usar painel de LED e iluminação, mas eu acho que isso dá mais 1 hora de live, né? Eu vou dar só um parecer aqui. É complicado. É complicado. Porque a conversa do painel de LED com a luz, ela tem que ser uma conversa muito casada para não quebrar. E eu antes da pandemia, eu estava fazendo no final de semana que a gente teve o primeiro lockdown aqui em São Paulo. Primeiro lockdown não, mas a primeira parte da pandemia aqui em São Paulo, eu tinha um espetáculo de K-pop que ia estrear e nossa, foi uma semana de luta com o LED e a gente, não de luta, assim, mas de balanceamento, né? Mas a gente pode falar disso numa outra hora. Agora a Ju está falando que você tem que fazer uma live e me chamar. Poxa, bom, eu quero fazer várias, eu queria, inclusive, aproveitar essa live onde entrou iluminadores que eu sou mega fã. Acredito que eles nem estão mais aí agora, mas para fazer lives, iluminadores amigos que estão aí, a gente pode fazer várias lives, inclusive de mesa aberta, programando luz, trocando o conceito de luz, sabe? Sim. Podemos fazer alguma coisa desse tipo também. Eu vou encaminhar aqui para a gente finalizar, porque a gente tem mais 15 minutos. Eu acho que já deu, né? Vamos parar. Eu acho que só queria te fazer uma pergunta, assim, como que você vê atualmente agora as possibilidades futuras, né, de teatro nesse cenário que a gente vive? Porque nós somos de uma arte presencial, né? Eu estou vendo iniciativas, por exemplo, Berlin Ensemble na Inglaterra não, desculpa, na Alemanha, que tirou cadeiras, sabe, para poder manter o distanciamento. E vi uma cena fortíssima, lindíssima, de 2 atrizes ensaiando de máscara e o escudo facial. Como você vê esse nosso futuro? Difícil, né? Difícil. Difícil. Acho que a gente está sofrendo uma coisa muito diferente. Acho que toda a população está sofrendo. Acho que a população artística que está parada está sofrendo um outro lado, que é toda essa criatividade que a gente usa todo no dia a dia, ela está parada, essa energia está acumulada, né? E acho que começou agora a surgir coisas interessantíssimas, tiradas de bom desse momento ruim, né? Uhum. É triste ainda pensar que a gente vai demorar um tempo até a gente poder ter um elenco que a gente, sabe, ter um lugar onde o elenco a gente consiga, por exemplo, que nem os times de futebol vão testar todo mundo, né, o seu elenco, né, os seus jogadores. Sim. A gente, infelizmente, não vai ter um recurso ainda para poder testar o elenco, onde o elenco pelo menos está testado e está lá no palco, todos eles paramentados somente com o seu figurino, e não que a máscara seja um figurino, assim como o uniforme dos jogadores é o uniforme só dos jogadores, mas eles conseguem fazer uma semana antes, fazer um teste todos eles, um dia antes fazer o teste todos eles e, né, a gente faz parte de uma população onde não vai ter teste para a gente ainda, assim, para você sair fazendo. Então, saber que a gente ainda, para poder atuar próximo a um companheiro, vai ter que estar utilizando máscara, é uma visão frontal muito próxima, muito dolorida, que acho que vai demorar para se ter. Ou a gente começa a realmente
ter mais testes, ver pessoas mais responsáveis nesse momento, ou a gente vai demorar muito para ter esse momento. Aí, fora isso, eu acredito que estão surgindo muitas coisas boas, tecnicamente falando e artisticamente falando, né? Tenho visto espetáculos hoje feitos online que conseguem emocionar e fazer rir, e fazer pensar, e ter toda a sua questão através de uma tela. Acho que as pessoas começaram a se preparar, acho que no começo tivemos umas lives meio feitas assim, eu preciso aparecer, então muitas lives feitas meio que de qualquer jeito, e hoje a gente vê lives feitas com um fino trato, sabe? Espetáculos acontecendo online, dando a possibilidade a coisas acontecerem, onde a gente assiste hoje, por exemplo, o Se a Net Não Cair, onde o elenco está cada um em um estado, sabe? Exato. Pessoas que têm, por exemplo, dificuldade de mobilidade vão poder começar a ter a possibilidade de interagir artisticamente em um espetáculo sem precisar sair da sua casa, sabe? Acho que hoje a gente está aprendendo cada vez a utilizar mais, aonde isso vai abrir mais as possibilidades técnicas para se trabalhar. Acho que o nosso cenário vai ser um cenário de lives durante muito tempo ainda, sabe? Acho que os teatros vão começar a abrir, mas Mas a gente vai ter que abraçar essa tecnologia de algum jeito. Tecnologia. Né? Inclusive, eu acho que é isso, sabe? Porque enquanto a gente esse momento é o momento que a gente tem para aproveitar isso, porque esse momento vai acabar, graças a Deus, a qualquer momento. Sim. E não vou ficar em casa só andando da minha sala para a cozinha. Exato. E vamos se adaptar, né? A gente precisa se adaptar. Não tem como não. Criar esse momento aproveitar esse momento para explorar essas comunicações, esses formatos, sabe? Acho que acho que estão criando. Eu até tinha deixado, sabe, separado uma provocação para fazer para você nesse momento, porque teve uma pesquisa do Sunday Times americana, assim, perguntando quais eram os empregos menos essenciais nesse período que a gente está vivendo. E o artista está em primeiro lugar, com 71% de pessoas. Só que a grande questão essas pessoas estão todas em casa, aproveitando de filmes, de séries, de lives, de músicas, né, de artistas que estão doando o seu tempo e estão se reinventando para poder transformar esse período de pandemia menos sofrido, né? E aí a gente, nossa, 71% diz que a profissão menos essencial é o artista. Muitos deles estão se mantendo saudáveis mentalmente com a doença mental que a gente está se criando, né? Que está se criando em vários artistas, porque nós somos um povo de troca. Nós somos um povo de energia, de troca, né? A gente troca energia. Um abraço. Nós somos um povo de presença, né? Presença, né? Então, essa troca não está acontecendo. Essa troca, essa energia, ela está estacionada. Quando a gente começar a movimentar essa energia, quer dizer, essa energia não pode ficar tão estacionada, porque senão a gente vai movimentar para o que já era. Então, a gente precisa mexer nessa energia para que quando a gente movimente ela venha com energias novas, né? Com novas possibilidades. Mas a arte sempre foi marginal. A arte sempre foi marginal e acho que nesse período nós vivemos ainda em períodos políticos complicados em que a arte é mais marginalizada ainda, né? Mas nós seguimos resistindo, lutando e criando. Eu acho que isso é essencial. E fazendo nossas trocas e fazendo o que está no nosso alcance, porque me deprime não criar. É isso que me deixa deprimido, é não criar. Então, mas eu queria dizer para todo mundo que está assistindo aqui a gente ainda, muito, muito obrigado por estar acompanhando essas 2 horas de live. Eu estou realmente transmitindo tudo para o Facebook e para o YouTube. Eu vou manter esse material no YouTube depois, vou botar o link no meu perfil, fazer uma publicação mais para frente. E semana que vem eu vou receber mais alguém, ainda não sei quem, porque eu queria primeiro testar o formato
E agradeço demais ao Di por ter aceitado esse bate-papo delicioso que foi. E eu vou deixar... né? Pode falar. Não, agradecendo mesmo. Muito obrigado pelo convite. Poder expressar, falar um pouquinho, mostrar um pouco do nosso trabalho, e abrir nossa casa, né? Muito legal, né? A gente abrir a Nossa nossa casa, sim. Né? Foi delicioso, foi delicioso. E eu vou te deixar, então, para finalizar, uma última pergunta que me deixaram aqui, que estão perguntando quando que você vai se introduzir no improviso como ator, em cima do palco. Né? Porque o pessoal do Cianet Não Cair está esperando o Diego. Ih, a net caiu aqui em casa, gente, desculpa. Gente, tá aí. Diego, Não sei. muito obrigado. Ainda acho que eu vou. Quem sabe, né?